Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista. Este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje eu vou cumprir o que eu prometi para vocês. Eu vou passar uma maneira prática para que vocês possam determinar com precisão o limiar de lactato de vocês. E foi uma técnica que eu desenvolvi fazendo as minhas experiências. Na época eu corria numa assessoria aqui em João Pessoa, eu propus o protocolo, fiz uma adaptação de um protocolo do Jack Daniels, ficou bem bacana. Todo mundo pode fazer, isso vai ajudar muito no planejamento do treino de vocês. Então fiquem comigo até o final, o vídeo está bem bacana, vocês não vão se arrepender. E aí vamos lá, como é que foi essa técnica para determinar o limiar de lactato? Não sabe o que é limiar de lactato? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, muita coisa sobre limiar de lactato. O vídeo passado ensina a treinar limiar de lactato. No final desse vídeo eu vou deixar então os dois vídeos, tudo sobre limiar de lactato, como treinar o limiar de lactato. Assistam esse vídeo até o final e lá você já continua com as outras aulas de limiar de lactato. Mas vamos para esse caso preciso, específico. Como que eu determino a campo o limiar de lactato? É claro que eu podia ir num laboratório, tá correndo na esteira, ter uma pessoa lá furando o meu dedo a todo momento, dosando o meu limiar de lactato, seria ainda mais preciso. Mas se você não tem acesso a um laboratório de fisiologia na sua cidade, não tem, você pode contornar isso com uma maneira fácil. O investimento é pequeno, tem que comprar um dosadorzinho de lactato. Esse dosador a gente acha na internet. Às vezes ele é um pouquinho caro, né, para você comprar sozinho, mas se você tem um grupo de amigos, você tem uma assessoria, vale muito a pena investir nisso, né, na sua assessoria, para você comprar e ter o perfil de limiar de lactato dos seus atletas. Varia ali entre 500 e 1.200 reais, um dosador de lactato, mas vale muito a pena. Usa tirinhas, como se fosse aquelas tirinhas de glicose, eu vou botar a foto bem aqui. Bom, vamos lá, como é que eu vou fazer esse protocolo então? A gente vai estruturar esse protocolo para que eu possa dosar o limiar de lactato em 5 blocos de corrida. Então eu vou correr 5 vezes, eu procuro um percurso plano que tem em torno de 600 a 1.000 metros para que eu possa fazer um retorno. Os blocos serão de 1.200 metros, então serão 5 blocos de 1.200 metros em velocidade crescente, vocês vão entender já já por quê. Mas eu preciso ter 5 blocos de 1.200 metros, onde o atleta vai 600 metros e volta. Por que o atleta tem que retornar ao mesmo ponto? Porque no intervalo entre cada bloco de 1.200 metros, o atleta vai ficar ali 1 minuto se recuperando e é onde vai haver a coleta do sangue. Então eu preciso fazer um furinho no dedo, coletar ali 1 ou 2 gotinhas de sangue, colocar no dosador e aferir o nível de lactato em cada uma dessas corridas. Então as corridas serão progressivas, você começa com os primeiros 1.200 leves, moderado, forte e vai aumentando a intensidade em cada volta. Tem que ser progressivo. Você não pode dar tudo logo na primeira volta, você tem que se conhecer muito bem. Então você faz os primeiros 1.200 metros, volta, aferiu o lactato, o seu relógio está gravando ali, pace, frequência cardíaca. Depois você vai o segundo 1.200, o terceiro, o quarto e o quinto mais forte que você puder. A partir desses 5 dados, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 5 paces diferentes, eu vou ter 5 frequências cardíacas médias diferentes ao longo dos 1.200 metros e eu vou ter o nível de lactato em cada um desses trechos. Então percebam que a cada 1 minuto de intervalo eu coletei ali um valor de lactato. Então eu sei o pace da volta, a frequência cardíaca da volta e o nível de lactato. Eu vou pegar esses 3 dados, vou construir 2 gráficos. O primeiro gráfico eu vou colocar o nível de lactato contra a frequência cardíaca e o segundo gráfico eu vou colocar o nível de lactato contra o pace. O que eu quero observar? Eu quero observar uma curva que ela se inicia estável e em um determinado momento que aumenta a frequência cardíaca, a curva sobe, que aumenta o pace, a curva sobe. E aí eu vou ter exatamente qual é a frequência cardíaca e qual é o pace, onde está o meu limiar de lactato, ou seja, onde o meu organismo não consegue mais tamponar o lactato, não consegue mais neutralizar o lactato e ele vai começar a se acumular de maneira muito rápida e isso pode causar um envenenamento da minha musculatura. Para vocês terem uma ideia, eu realizei esse teste em dezembro de 2019, quando eu estava na minha preparação para a Maratona de Tóquio, que nem aconteceu. Mas naquela época eu estava voando, e aí eu fiz 5 voltas. Vou passar os dados aqui para vocês e eu vou ler, claro, porque eu não lembro de cabeça. Então na primeira volta eu fiz os 1.200 metros num ritmo de 4,13, a uma frequência cardíaca média de 148
e o valor de lactato de 2,8 milimols por decilitro de sangue. Observem que a minha frequência cardíaca máxima é 178 batimentos por minuto. Na segunda volta, eu fiz a segunda volta a 3,59 de pace, frequência cardíaca 156, lactato 3,1. Então subiu de 2,8 para 3,1, subiu bem pouquinho. Na terceira volta, pace 3,42, frequência cardíaca 163 batimentos, lactato 3,5, então 2,8, 3,1, 3,5. Quarta volta, ritmo 3,26, frequência cardíaca 167, lactato 3,3, então 2,8, 3,1, 3,5, 3,3, está relativamente estável. E aí na quinta volta eu fiz de um pace de 3,12, frequência cardíaca 171 e o lactato foi para quanto? 8,4. Então na quinta volta eu consegui fazer o lactato subir. Peguei esses dados, plotei nesse gráfico que vocês estão vendo aqui e observem que ele começou bem estável e subiu tanto para a frequência cardíaca quanto para o pace. Observem que os pontos onde a curva começa a subir é numa frequência cardíaca de 165 e num pace de 3,23. Então esses pontos 3,23 e 165 é ali que estava o meu limiar de lactato. Se eu corresse abaixo disso, eu iria começar a acumular muito lactato, ou numa frequência cardíaca mais alta que 165, eu iria começar a acumular muito lactato. Perceberam como foi fácil, relativamente fácil, determinar esse limiar de lactato? Tem umas continhas matemáticas, precisa do dosador de lactato, mas você tem um padrão ali que você não precisa ir para um laboratório, marcar uma consulta médica, ser avaliado. Desde que você tenha um profissional de educação física te acompanhando, ou um fisiologista te acompanhando nesse teste, dá para fazer bem direitinho. Eu recomendo muito que as assessorias invistam nisso e conheçam melhor os seus atletas e saibam, a partir daí, determinar melhor as intensidades de treino dos seus atletas. Deixa eu dar uma dica bem bacana para vocês. Os meus livros estão aqui, vocês já conhecem. Pilares da Performance Humana, Cérebro do Maratonista, 2 livros incríveis. E a novidade agora é que o Cérebro do Maratonista ganhou uma roupagem nova, em homenagem ao Eliud Kipchoge, que fez ontem mais um fenômeno de bater novamente o recorde mundial da maratona, 2 horas, 1 minuto, 9 segundos. O Cérebro do Maratonista ganhou aqui uma roupagem nova. Tem o Eliud Kipchoge na capa, foto cedida pela Fernanda Paradiso. Fernanda Paradiso, fantástica, uma fotógrafa da Contrarrelógio, gente boa, amiga pessoal. Cedeu a foto, Cérebro do Maratonista, de capa nova, com Eliud Kipchoge na capa. Peça logo o seu, tá aqui, tá bom? Pessoal, deixa para mim nos comentários. E aí? Já testaram o limiar de lactato? Já fizeram no laboratório? Gostariam de tentar esse teste a campo? Organizem nas suas assessorias, vale muito a pena. Eu tenho um sistema de consultoria. Se a assessoria resolver fazer, entre em contato comigo, a gente organiza tudo bem direitinho, tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo.